Boa noite, está no ar mais um Contra a Regra. Meu nome é André Bernardes, sou estudante do curso de jornalismo da UFV. O Contra a Regra é um espaço que nós estudantes temos para aplicar aquilo que aprendemos em sala de aula. O tema do programa de hoje é a morte. Morrer nem sempre é uma tarefa fácil. Desde o momento em que nascemos, estamos em um processo biológico e natural, seja ele mais longo ou mais curto, de morte. Quando tocamos nesse assunto, logo nos vem à cabeça dor, sofrimento, até mesmo sobrenatural. E apesar de serem os aspectos mais lembrados, eles não são os únicos. Mas não é só do sobrenatural ou da tristeza que vive a morte. Para quem morre, esse pode até ser o fim, mas para quem fica, é um exercício diário lidar com ela e com a ideia de que um dia também vamos partir. Existe algo a mais do que simplesmente morrer. A mídia, as empresas que trabalham com esse mercado, até mesmo as discussões mais polêmicas sobre o tema. E nosso repórter, Alisson Escaramugo, foi tentar entender um pouco mais sobre esse assunto. A única certeza que temos na vida, com certeza, é a morte. Mas apesar disso, existem discussões importantes sobre o assunto que acabam não ganhando a visibilidade necessária. Segundo o Ministério da Saúde, os homicídios e os acidentes de trânsito estão dentre as principais causas de morte no Brasil. Entre 2011 e 2015, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil teve um total de 278.839 assassinatos, superando o total de mortes no mesmo período causadas pela guerra na Síria. Segundo dados da OMS, morrem nas estradas brasileiras uma média de 47 mil pessoas por ano, deixando o Brasil em quarto no ranking mundial de mortes no trânsito. Com todas essas mortes, o que não falta é pano para manga para a programação televisiva. E o que vemos todos os dias na TV é um noticiário repleto de notícias de morte. Desde 2014. Tráfico de drogas deixa 5 mortos no Morro do Juramento, no Rio. Enterradas as 3 vítimas do acidente com um ônibus que caiu na Ribanceira, no litoral paulista. A polícia aguarda o resultado dos laudos para confirmar a versão contada pelos acusados das mortes das meninas Mel e Bia. Fortaleza tem uma taxa de 27,2 mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes. Por um motivo banal, 2 pessoas perderam a vida. Mas será que esse consumo ativo de notícias de morte é saudável para a sociedade? Alguns meios de comunicação, eles tratam esse assunto como uma coisa, como se fosse um espetáculo, eles batem em cima daquilo, às vezes distorcem a informação e às vezes também eles acabam transformando aquilo num sensacionalismo barato, digamos assim. Né? Eles acabam falando muito sobre aquele assunto e fazem um sensacionalismo muito grande. Uma outra discussão sobre o assunto é a questão de lidar com a morte comercialmente no dia a dia. Sérgio é dono de uma funerária e conta um pouco pra gente como é isso. Com certeza, se você não se policiar, se você não tomar conta, se você não cuidar disso, não entender que é um serviço social que você está executando, você pode cair sim nessa armadilha de transformar numa coisa comercial, de não respeitar mais a morte, né? Não respeitar mais a dor das pessoas e tratar de uma forma que é errada. A questão da morte é um grande tabu na maioria das sociedades. Na sociedade brasileira, não é diferente. E um grande problema que surge ao tratarmos da morte como tabu é a falta de discussões abertas sobre o assunto. Temas importantes como o direito de morrer e a pena de morte acabam ficando sem espaço nas discussões. Todos nós temos diferentes visões sobre a morte. Será que realmente tudo acaba quando morremos? Ou a vida pode sim continuar depois da morte? Essa é uma dúvida infinita. Cada um tem sua opinião, seja dentro ou fora das religiões, em casa ou em uma mesa de bar. É um assunto que sempre rende uma boa discussão. O repórter Rafael Mertens nos mostra agora um pouco mais sobre esse dilema que aflige o homem desde o seu nascimento. O que as pessoas pensam sobre vida após a morte? Será que elas acreditam nisso? O espírito nunca morre, né? A alma e o espírito estão sempre presentes. Eu acreditava na reencarnação, mas hoje em dia eu não acredito mais. Acredito. Acho que por religião, eu sou católica e nasci católica, então me ensinaram assim. Não acredito em céu e inferno, mas em ressurreição. Vida após a morte, eu acredito o seguinte, porque Jesus disse que o homem está sujeito a morrer uma só vez e seguirá o juízo. Então muitos dizem que voltaria, mas eu não creio que volta não. Seria a morte o final de tudo?
Será que não existe nada depois dela? Há crenças e religiões que pensam de uma forma diferente. O hinduísmo acredita na ideia de reencarnação. Para eles, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. A alma, então, passaria para o corpo de outra pessoa ou para um animal, ficando sujeita às nossas ações, a conhecida lei do karma. Para o catolicismo, a vida após a morte está inserida no contexto de céu, inferno e purgatório, que também, dependendo de seus atos, a alma acaba se dirigindo para um desses 3 lugares, sem retorno a outros corpos. Já no islamismo, acredita-se que Alá vai trazer de volta a vida a todos os mortos no último dia e fará um julgamento. A partir daí, começará uma nova vida sob avaliação divina. Logo após, as pessoas viveriam em uma nova existência que estaria dividida entre paraíso e inferno. A morte para os ubandistas é uma etapa do ciclo evolutivo, que tem como base da evolução a reencarnação. Após a morte, o ser humano leva todas as suas experiências vividas em seu tempo, tendo que lidar com elas para o resto da eternidade, contando com os auxílios dos espíritos mais evoluídos que recepcionarão e ajudarão na adaptação ao mundo espiritual. A filosofia já debatia estes assuntos desde Pitágoras e Platão, onde acreditava-se que o espírito humano sobreviveria à morte do corpo físico e seria submetido a um julgamento final. Mas, voltando lá ao início da matéria, as opiniões eram bem parecidas sobre o assunto, mas elas custaram a sair. Era só falar de morte que todo mundo corria. Afinal, por que será que a gente tem tanto medo de falar disso? Olha, eu tenho para mim que, humanamente falando, acho que todo ser humano teme morrer, né? Agora, a partir da visão filosófica, antropológica, discutida por Sartre, por Heidegger, a gente verifica que a questão do medo da morte, segundo Heidegger, que o ser humano seria um ser que nasceu para morrer, né? Na verdade, é uma inautenticidade do ser, né? Então, aquele que vive com muito medo da morte, medo da angústia, não assume a vida, não assume a angústia que existe na vida, é uma pessoa inautêntica. Temos 2 certezas na vida. Uma é que todos vamos morrer, a outra é que o Contra-Regra volta já. E você vai conhecer um pouco mais de um cara que não é de outro mundo, mas está sempre presente na hora da morte. O Coveiro. O nome dele é Antônio Correia. Ele é personagem do nosso mini documentário. Não saia daí!